Tudo bem com você? Tava com saudade de mim? Não? Tudo bem, a gente está aqui de novo, Altos Papos com Robson Marcelo pelo Canal 25, começando e sempre com convidados muito especiais. E hoje um programa realmente especial, porque a gente está recebendo aqui o prefeito da cidade de Jundiaí, Pedro Bigardi, que aceitou nosso convite, conseguiu uma vaga na sua agenda e aceitou nosso convite. Pedro, quero agradecer muito sua presença aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, programa especialíssimo hoje aqui, né? Estou recebendo também na parte musical, meu grande amigo, sou um grande fã dele e ele também conseguiu um espacinho na sua agenda para vir e demonstrar todo o seu talento, tenho certeza que você vai gostar muito. Big Chico, muito obrigado por aceitar, Big. Prazer, obrigado, Robson. Obrigado, prefeito. E o Altos Papos é assim, a gente vai conversar muito sobre muitas coisas, mas no início do nosso programa eu sempre trago aquele quadro que foi sucesso no meu programa de rádio durante 15 anos, que é o quadro Lição de Vida. Eu gosto sempre de mostrar por quê. Muita gente procura, quer saber aonde que encontra as lições de vida. Eu tenho o livro então, Lições de Vida, do qual eu doei os livros para 4 entidades de Jundiaí. Você pode encontrar esses livros na Amarati, na BemTV, na APAI de Jundiaí e na Casa Transitória de Várzea Paulista. Os livros foram doados e tudo que for arrecadado com a venda vai para essas entidades. Então qualquer uma dessas entidades que você quiser ajudar, basta comprar o livro, um ótimo presente aí no final do ano, tá bom? E o quadro Lição de Vida trazia sempre histórias com um fundo de moral. Eu espero que você goste dessa. A mensagem que eu trouxe hoje foi a moeda valiosa. Conta a mensagem de hoje que um grupo sempre se reunia no final da tarde em um bar e um mendigo que ficava ali ao lado de fora do bar era trazido para dentro pelo grupo. Eles ficavam fazendo com que o mendigo escolhesse entre a moeda grande, que valia menos, ou a moeda pequena, que valia mais. E a graça de tudo isso era o mendigo escolher a moeda grande. Eles morriam de rir. Por quê? Porque eles achavam que o mendigo não sabia o valor das moedas e ele escolhia a grande por achar que era mais valiosa. Uma pessoa que estava ali sempre assistindo essa mesma cena ficou indignado. O que ele fez? Chamou o mendigo e foi conversar com ele. Ele disse assim: olha, todos os dias acontece isso, eu estou aqui do lado, esse grupo te chama, você escolhe entre a moeda grande e a moeda pequena, você escolhe a grande e eles morrem de rir. Você nunca percebeu que eles fazem isso para tirar o sarro da sua cara? Você não sabe que a moeda grande vale menos do que a moeda pequena? E o mendigo disse claramente para ele o seguinte: olha, eu sei, a moeda grande vale muito menos do que a pequena. Vale 4 vezes menos. Só que o dia que eu escolher a moeda pequena, acaba a brincadeira e eu não ganho mais nada. Ou seja, ele sabia. Subestimaram a inteligência daquele homem. Na verdade, ele sabia o tempo todo. Muitas vezes é assim com a gente. Nós demonstramos ser, entre aspas, menos inteligente para conseguir alguma coisa na vida. Então, a dica de hoje é essa. Não adianta você demonstrar toda a inteligência do mundo se você não sabe utilizar. Pensa nisso, tá bom? Começa assim o nosso programa Altos Papos de hoje. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Não saia daí não, porque na volta tem Pedro Bigardi, Altos Papos também com Big Chico. Até já! Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos.
E ao som de Big Chico, a gente volta com Altos Papos, agora sim, iniciando o nosso programa com os nossos convidados. E você, tenho certeza absoluta que ficará aí até o final, vai ouvir música de qualidade e boas histórias, porque eu estou recebendo aqui também o prefeito de Jundiaí, o prefeito da nossa cidade, que aceitou o nosso convite prontamente. Eu quero já, de antemão, já agradecer, porque eu fiz a ligação e meia hora depois já recebi a resposta do Fernando dizendo assim, não, a gente vai participar sim, quero agradecer muito sua presença aqui, Pedro Bigardi. Um prazer estar aqui, Robson. Parabéns pelo programa também. Obrigado. E eu disse que o programa é especialíssimo porque nós temos aqui hoje o Big Chico, que é uma referência em Jundiaí na música, está fazendo shows aí pelo Brasil, comentava comigo, também fora do Brasil. Então, para nós aqui é uma alegria muito grande ter o Big Chico como um artista da nossa cidade. Eu imaginei que tinha dado aí um acesso de humildade em você, dizendo assim que o programa era especialíssimo, porque você estava aqui, com os convidados. Pedro Bigardi, a gente vai falar um pouquinho da sua vida. Eu queria saber como é que foi a infância. O Pedro Bigardi nasceu onde? Como é que foi a infância do Pedro Bigardi? Eu sou jundiaense mesmo, nasci no Vianello, né? Meu pai tinha um armazém de secos e molhados ali na rua Silva Jardim, onde atualmente tem uma loja de imóveis usados ali na esquina do professor José Tavares. Ali é o armazém do meu pai e nasci no armazém. Dizem que eu nasci atrás do balcão ali do doce, é por isso que eu sou fissurado por doce. E depois sempre morei no Vianello, na Tenente Ariapes, estudei no SESI, ali na área central da cidade, no Siqueira de Moraes também. Então minha vida com o Vianello assim, tem uma ligação muito forte. Eu me lembro do Vianello descampado, aliás os campos de futebol, as áreas que alagavam ali ao longo do rio, Guapé, a gente nadava ali também. Então, para mim, é uma alegria ser lembrada dessa infância toda no bairro do Vianello. Eu sou jundiaense do Vianello. Quantos irmãos, Pedro? Nós somos em 7 irmãos, né? A minha irmã, 6 irmãos, 7 irmãos? Né? Família grande, né? E alguns têm comércio ali no próprio Vianello, meus moram ali também. E a gente sempre muito ligado, a família muito unida. Eu me lembro das festas de rua, festa junina, Natal, todo mundo se encontrando na rua. Isso é uma lembrança que eu tenho assim da nossa infância. E eu me lembro uma coisa interessante, Rob, você que é um homem do rádio também, eu me lembro que os meus irmãos iam estudar, eu era pequeno, não estava na escola ainda, eu era pequenininho e ficava ouvindo com meu pai um rádio enorme, tinha aqueles rádios grandes assim que tinha antigamente, eu ficava ouvindo um programa de esporte na hora do almoço com meu pai e tal. Eu sempre fui assim, eu gosto muito do rádio, gosto muito de ouvir programas de rádio. E eu me lembro dessa imagem na cabeça, todo mundo não tinha televisão, todo mundo ia para a escola, até eu ficava ouvindo rádio, música, programas esportivos, pequenininho, e a partir dali eu sempre ouvi rádio. É uma coisa curiosa, uma imagem que eu tenho da minha infância. Quer dizer, quando você falou que tinha 7, são 7 irmãos, quer dizer, são 6 e você? É isso, são 7 no total. Isso. Eu já imaginava que não tinha televisão na casa. Já imaginava que são 7 filhos, né? Eu imaginava isso. No rádio, o que você lembra? O que você lembra que você ouvia nessa época? No programa de esporte, tinha o Geraldo Bretas, que era um locutor esportivo, eu aquela voz sempre, né, forte que ele tinha. Depois eu me lembro dos programas que misturava música com notícia. O Hélio, como é que ele chama? Hélio Ribeiro, uma voz também forte. Um dos maiores contadores de história do rádio. Isso, ele contava muitas mensagens, muita coisa bacana. Isso que eu fiz no início do nosso programa, ele fazia, era um mestre nisso. Mestre nisso. Então, eu me apeguei muito na música, eu ouvia muito rádio, eu gostava muito, eu ia lá e curtindo. Então, é uma imagem que eu tenho também da infância. E me lembro quando chegou a TV também, a gente estava jogando bola no Vianello. Quando pararam os filhos. Chegou a primeira TV em casa, todo mundo sentado no chão, né, que não tinha sofá, nada, todo mundo se ajeitou ali para ver aquela imagem bacana da TV. Então, eu acho uma infância bacana. E a família muito unida até hoje, todo mundo muito unido, a gente se relaciona, vai todo mundo em casa, churrasco, a gente gosta de samba, de se encontrar. Minha esposa também vem de uma família de 7 irmãos, é uma curiosidade até, e ela também gosta de festa, de reunião, de família, então a gente virou o ponto de encontro da família mesmo para a gente comemorar sempre. O Pedro Bigardi, criança, gostava muito de esporte ou não? Sempre gostei muito do futebol, mas também as outras modalidades, Você lembra da Jipa que tinha no Anchieta, né? Aquela competição que havia? Sim. Era uma competição que havia no Anchieta, a gente ia assistir teatro, eu gostava muito de teatro, também é uma coisa que eu sempre gostei muito. Frequentei o Teatro Rosa, os monólogos, os festivais de teatro.
E o esporte, eu gostava de tudo, mas eu joguei muito futebol, gostava de futebol de rua, até hoje eu jogo bola, eu adoro jogar bola. É hora que você para, descontrai, esquece de problema, fala que naquele momento eu realmente esqueço mesmo dos problemas e curto aquilo tudo. Então eu adoro futebol. Eu estava conversando com o pessoal que joga futebol com você hoje e estão dizendo que agora ninguém marca você mais, é verdade? É verdade. Só deixa fazer gol, não tem problema. Eu vou contar uma curiosidade. Domingo passado nós fomos jogar, perdemos, né? Mas nós fomos jogar e todo mundo brincando, chutar no goleiro nosso lá, brincando antes do jogo. Eu chutava, ele não pegava a bola, eu achava estranho, todo mundo pegava, menos a mim. Aí eu percebi que ele não funcionava feito. Mas tem sido assim, mesmo assim tá dando para brincar. Tá certo. Ainda falando da infância, você falou que cresceu no Vianello, o que você lembra de Jundiaí, né, que você tem saudade e de repente como prefeito pode até trazer? Eu acho que é essa relação da comunidade. Eu acho que a gente está tentando resgatar isso no nosso governo, fazer uma feira da amizade, foi um grande encontro da comunidade, um negócio inclusive eu toquei lá, né? Teve muita música, muito teatro, muita relação das pessoas. Eu acho que esse relacionamento, as pessoas se encontrar, sabe, vizinho, conversar, praça, se ocupar os espaços públicos, eu me lembro muito disso, né, em Jundiaí. E eu sinto muita vontade que essas coisas voltem a acontecer. Claro que é um outro tempo, as dificuldades são maiores. A cidade cresceu muito também. A cidade cresceu muito, muita gente não se conhece, então tudo isso é normal. Mas resgatar um pouco essa relação que está muito presente nas comunidades e bairros, eu sinto isso. Essas paróquias que fazem as festas, tal, a gente vê que ali se encontra a comunidade. É uma coisa que eu gosto muito de festa de paróquia porque a comunidade se encontra. Então acho que isso é uma imagem que eu tenho. Essa relação da comunidade que eu acho que precisa sempre estar resgatando. E da infância para a sua juventude já a gente vai falar sobre isso, mas você fez algum curso técnico ou já foi direto para a engenharia civil? Na idade que eu estou, se você for contar a vida da minha colégio técnico, né? Geralmente o processo é esse. Eu fiz colégio técnico também, de edificações. Também. E de lá fui para São Francisco. Só que eu não consegui terminar, porque o blues me levou para outro lado. Você convidou, né? Também? Os dois são colégio técnico, os dois eram de Cicações. Usamos a Iguatê, né? Conta um pouquinho então, para o pessoal que está assistindo. Então, eu fui assim que eu saí de Siqueira de Moraes, fui para o colégio técnico, fiz o curso de edificações. Ali foi uma virada na minha vida, porque o colégio, na época, você lembra, era uma nova forma de ensinar. Eles falavam liberdade com responsabilidade. Sim. Era um clima gostoso, era um ambiente diferente. Você sentia ali a liberdade. Tinha muito professor bom ali, tinha muita gente boa. Os melhores Nessa época já tinha o tal profissionais. do vestibulinho? Tinha uma espécie de vestibular. Uma admissão, assim. né? Eu fiz até no bolão, lotamos o bolão aquele ano, né? Então eu entrei no colégio e lá tinha muita gente boa, em todas as áreas, na engenharia, arquitetura, áreas de professor de português, matemática, todos excelentes professores, são meus amigos até hoje aí. Então eu fiz o colégio, fui fazer engenharia, e nesse período entre o colégio e a engenharia eu fiz o concurso público na prefeitura de Jundiaí, já tinha trabalhado em Caieiras, um ano trabalhando em Caieiras, e já entrei em 79 na prefeitura de Jundiaí como desenhista, concursado, depois fui subindo, assessor de engenharia, engenheiro, coordenei o plano diretor, aquela coisa, trabalhei na FUMAS, aquela história toda. Então foi um período diferente na minha vida, foi muito bacana. Eu fiz a faculdade em um pouco mais de tempo, foram 8 anos, consegui ter que parar, por questão de dificuldade financeira e tal, mas consegui fechar o curso e foi muito legal esse período. E aí começou, mais ou menos de 80 e pouquinho, essa coisa de eu fazer teatro, né, fazer teatro amador, a gente se apresentava por aí, e aí comecei a me interessar pela política no colégio. Eu senti que foi mas antes de falar de política, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre política, mas eu queria mesmo, a intenção do nosso programa, Altos Papos, é mostrar um pouquinho do prefeito Pessoa, né? Eu acho bacana para as pessoas conhecerem também um pouquinho. Muita gente conhece o Pedro Bigardi na política há muito tempo, mas não conhece a pessoa Pedro Bigardi, né? Não conhece o ser humano Pedro Bigardi, e a nossa ideia é exatamente essa. Eu queria que você falasse um pouquinho do teatro, né? Teatro que é algo sui generis. Quando eu estava no colégio, eu queria, lá se criou o grupo de teatro, eu já queria fazer teatro. Eu adorava teatro, eu assistia todas as peças de Jundiaí e tal. Eu falei novamente do Teatro Rosa, que tinha muito teatro, eu ia assistir tudo, festival de monólogo, festival disso, daquilo, peça. Eu era fissurado. Mesmo em São Paulo, eu ia para São Paulo assistir peça, teatro alternativo, coisa de rua, tudo.
E eu fiz um curso de teatro, né? E a gente montou uma peça, a gente se apresentou muito. A gente fazia assim, no final de semana, a gente ia para as escolas da periferia, de Jundiaí, outras cidades, abria a escola e fazia apresentação lá, e atraía, a população vinha, tal, divulgava. Era muito bacana isso, levar a cultura para os bairros da cidade. Muito bom. E então eu me lembro, eu tinha um Fusquinha azul, e a gente ia todo o elenco dentro do Fusquinha, e mais a parte do cenário, a gente inventou fazer umas geladeiras, sabe, caixa de geladeira? A gente desenhava em cada lado, então tinha que carregar aquela caixa de geladeira lá, e meu Fusquinha, a porta não fechava, então ia todo o elenco, mais todo o cenário e a porta não fechava direito, era um negócio louco. Mas a gente ia por aí, era muito legal. Apresentamos também Santo André, outras cidades aqui da região, Várzea, Campo Limpo, foi muito bacana esse período. Eu sempre fui apaixonado pelo teatro. É que depois a vida acaba criando outros caminhos e acabei não seguindo. E minha esposa fazia teatro. Eu ia perguntar isso, foi nessa época que você conheceu a esposa? Ela entrou na peça logo no comecinho, ela não tinha feito o curso, mas entrou na peça no comecinho, a gente acabou saindo, paquerando, aquela coisa toda. E acabamos juntos aí. Eu falo que naquele ano eu conheci algumas paixões, que é o teatro, a política também naquele período eu conheci, a minha esposa, que permanece até hoje. Nós estamos falando de que ano isso aí, Pedro? Foi 83, 84, acho que 84. 84. Bom, esse primeiro bloco deu para a gente conhecer um pouquinho da infância, um pouquinho da juventude do Pedro Bigardi, o nosso prefeito de Jundiaí, mas eu quero falar um pouquinho com o Big. O Big ficou muito feliz de saber que era o Pedro Bigardi que ia estar nesse programa especial. Você que está acompanhando o nosso programa aí desde o início, sabe que a gente sempre traz um humorista, mas eu acho que hoje não cabia um humorista, né? Hoje a nossa ideia era realmente bater um papo, conhecer um pouquinho mais do nosso prefeito de Jundiaí, mas também trazer um grande artista, Big Chico. Como é que começou essa história de músico, Big Chico? Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um dia muito especial para mim, que amo Jundiaí e não toco muito aqui, né? Viajo esse mundão e para mim é um prazer estar com você, estar com o prefeito aqui. Comecei, por incrível que pareça, na faculdade de Engenharia Civil. Já tinha uma ligação com a música, desde criança. Até a faculdade você não tinha nem nada? Na verdade, assim, eu já saí em escola de samba. Meu primeiro contato com o instrumento foi o tamborim. Eu saí na escola de samba Eldorado, depois eu frequentei os bailes de 28. E sempre ligado com a música. Mas desde criança eu já cantava, já tinha uma ligação muito forte com a música, tinha muita sensibilidade. Às vezes eu ouvia algumas músicas e chorava e ficava com a melodia na cabeça. Até hoje eu sou assim. Tem hora que eu fico irritado, tanta música na cabeça. E assim, foi estudando cálculo 2 na casa de um amigo, o Mário Uto, que eu digo que é um amigo abençoado, que a gente estava estudando cálculo 2 na casa dele e em cima da mesa tinha uma gaitinha. Falei, Mário, deixa eu ver isso aí. E nunca tinha tocado nem nada, e o primeiro contato de que foi amor ao primeiro sopro, né? E aí virou música. A partir dali, depois de 3 anos, já estava tocando profissionalmente, abrindo show de grandes nomes do blues aí nacional, e até gravando CD, foi até meio que precoce, que eu era muito jovem, né? E acabei até abandonando a engenharia, que eu não consegui conciliar mesmo. E hoje eu vivo da música, já tem quase 20 anos, né, a minha carreira. Graças a Deus estamos aí levando a música. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse bloco com uma música do Big Chico e depois a gente continua conhecendo um pouquinho mais da história de vida do Big Chico, né? Vamos lá, então o que você escolheu para terminar esse bloco? Vamos fazer uma Marvin Gaye? Vamos lá, você que manda. Try to hold about these feelings for so long. And if you feel like I feel, babe, come on, oh, come on, let's get it on. Now, babe, let's get it on. Now, darling, let's get it on. Let's get it on. Woo! We done sensible people, so much again. Understand the sugar, since we got to be. Listen,
I love you. There's nothing wrong with me loving you. And then love, love, love. Him, I give yourself to me. It never been wrong, baby. If love is true, I know, baby. Don't you know how sweet I wanna fall like a bee? Now I'm asking you, baby, get it on me. Woo, woo, woo. I ain't gonna worry. Get it on me, push, push, baby. Come on, come on, come on, come on, come on, baby. Stop being now, bush. Let's get it on. Altos Papos volta daqui a pouquinho. Muito bom. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta com Altos Papos, hoje convidados muito especiais. Eu estou recebendo aqui o prefeito da nossa cidade, o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, e na parte musical, você curtindo aí, nosso querido Big Chico. Big Chico terminou falando aqui que ele começou a vida de músico dele na faculdade. Agora eu quero saber um pouquinho da infância do Big Chico. Você nasceu aonde? Tem quantos irmãos? Seus pais tinham televisão na época ou não? Meu pai, eu acho que não tinha também. Somos em 5, né? 5? Sim. Eu nasci em Cananéia e vim muito pequeno pra cá, por isso que eu sou jundiaense, que eu nem... Na verdade eu conheci Cananéia esse ano, no festival que eu participei em Ilha Comprida, e acabei conhecendo a minha terra. Eu saí de lá muito novinho, com 2 anos, então a memória é muito... Cananéia, me corrija se eu estiver errado aqui, acho que foi o Luizão nasceu lá, né? Aquele ex-jogador do Palmeiras, do Corinthians. Acho que é de Cananéia. Não lembro. Não sei se é isso. Bom, enfim, se não for, me perdoe, né? Mas eu me considero jundiaense. Veio pra cá com 2 anos de idade, foi morar onde? Olha, eu mudei para cá, para Jundiaí, na verdade acho que a Várzea Paulista ainda não era né, não tinha essa separação. Eu mudei para Várzea Paulista, depois eu fui em 74, depois vim para Jundiaí, no Jardim Rio Branco. Eu estudei no SESI 355 ali, 8 anos. Do SESI fui para o colégio técnico, aquela história toda. Foi aí que você conheceu o Pedro? Quase, né, prefeito? Um pouquinho depois. Saiu no Eldorado, né? Ah, é verdade. Conta essa história. Em off aqui a gente estava falando sobre isso. Eu digo que Eldorado para mim foi muito importante, que ajudou a desenvolver meu senso rítmico, que eu desde criança adorava samba e cresci ouvindo samba, black music, Motown e Tim Maia, essa coisa toda. Mas o samba é sempre presente, carnaval, aquela coisa toda. E eu desde pequeno, para minha mãe, quero sair, né? Com 13 anos minha mãe me levou a primeira vez que eu desfilei e conheci o grande mestre, finado Nego Velho, aquela figura que ele era super rígido, né? E a gente ficava feliz porque assim, você começava, tinha 6 filas, né? Você começava bem novinho, era o último. Você ia evoluindo, cada ano você ia melhorando, você ia
crescendo e a primeira e a segunda fileira. Quando eu saí na primeira, nossa, me senti todo orgulhoso, né? Com o tamborim super incrementado, aquela coisa toda. Que é uma espécie também de incentivo para quem está atrás, né? Que um dia sabe que vai chegar lá na frente. E ali eu não sabia, mas hoje me ajuda muito na questão do senso rítmico. O tamborim é um instrumento muito rítmico, percussivo e tal, e escola de samba, e tempo, e andamento, aquela coisa toda. E hoje reflete a minha música. Também curtia muitos bailes no 28 de setembro, que indiretamente influenciou também e reflete hoje na minha música. Eu já ouvia blues naquela época, eu não sabia, na adolescência, com 15, 16 anos. Né? Então eu ouvia Ray Charles, Marvin Gaye, Motown, Michael Jackson, Barry White, né? Aquela coisa toda. E hoje reflete na minha música. Mas desde criança eu sempre tive essa ligação. E Eldorado também tem uma grande parcela aí da minha carreira, porque eu saí acho que mais de 10 anos na Eldorado. Foi o primeiro instrumento que você teve contato? Foi o primeiro, eu digo que foi a voz, né? Que desde criança eu já cantava na escola. Tem uma história interessante que, rapidinho, minha mãe chegou na reunião de pais, né? Tinha uma mulher sentada do lado da mãe de uma aluna. A senhora que é a mãe do Chiquinho, né? Que era a Chiquinho, né? Sim, né? Porque ele canta, ele sobe em cima da mesa, fica imitando Tim Maia e todo mundo bate palma. Então já tinha essa ligação, que eu estava no ônibus do colégio técnico, aquela coisa toda. E no fim, acho que não tinha outro destino a não ser a música, né? Eu falo que eu estudei engenharia civil para ser gaitista. Pois é, o Pedro Bigardi estava comentando aqui que vocês têm várias coisas em comum, né? A Eldorado, Colégio Técnico, fizeram engenharia no mesmo lugar, não? São Francisco. São Francisco Também? Que era assim, óbvio, porque não tinha muitas opções, né? Que ano que você fez no colégio? Desculpa perguntar. Fica à vontade, Eu entrei no colégio foi em 87. O senhor foi um pouquinho antes, Pedro? 86. 10 anos de diferença, quase 9 anos, né, de diferença. Isso, mas foi uma época assim, no colégio de ouro, assim. Hoje também o colégio é maravilhoso. Mas, assim, o colégio ele tinha uma didática muito boa. Geralmente os alunos que não tinham, assim, direção de ir pro divino ou para alguma outra escola particular, ou ia para o colégio também. O colégio era muito rígido, assim, uma educação maravilhosa. Que curso que você fez lá, Big? Edificações. Edificações, como é que foi essa ligação sua com edificações? Você queria ficar rico ou não? Não. Construir prédio? Meu pai trabalhava com construção civil, meu irmão. Né? Eu trabalhava com eles. Aí depois eu fiz estágio, fui para a prefeitura. E até 2001 eu até trabalhei com construção civil. Mesmo que no começo da carreira é difícil você viver só da música. E aí em 2001 que eu parei, falei, não, agora não dá mais para conciliar o trabalho. Eu tinha trancado a faculdade. E também conversei com meu pai, graças a Deus, sempre me apoiou, minha mãe também. E eu falei, agora eu vou fazer o que eu amo mais, que é tocar. Ou seja, mais uma coincidência, você fez estágio na prefeitura, é isso? Sim, eu fui fiscal lá de obra lá, medições, calculava as medições. Isso é bom, porque indiretamente a música também é matemática. Pedro, cheio de coincidência, o pessoal vai achar que eu combinei com vocês. Foi combinado e eu acho que a tendência é ele virar prefeito. Foi o que eu disse, logo. Nossa. No Eldorado eu falei que eu saí um ano só no Eldorado, que foi o ano que homenageou a Serra do Japi, que tinha, eu me lembro até uma fantasia, que era um guarda-chuva assim, cheio de fitas verdes, uma coisa bonita, parecia árvore e tal. Então foi uma homenagem à Serra do Japi, eu saí naquele ano, foi ser campeã, foi campeã naquele ano, mas só saí um ano. Eu gosto, no fim, de cabeçar muito em bloco de rua, essa coisa, o refogado, que é uma paixão minha, mas na escola de samba eu saí desse ano, foi uma homenagem à Serra do Japi. Muito bacana. Pedro, vamos retomar o nosso papo aqui e vamos entrar já na sua área política, né? Conhecer um pouquinho mais o Pedro Bigardi na área política. Em 1980 foi criado o Partido dos Trabalhadores. Você está desde a fundação ou estava desde a fundação? Eu entrei um pouco depois, em 84. Antes disso eu tinha participado de alguns movimentos estudantis, havia ali a anistia, né, no Brasil, eu participei de algumas reuniões, não tinha partido nenhum. E aí eu me entusiasmei um pouco pela política, mas entrei oficialmente com o partido em 84, foi no PT, fiquei 22 anos, depois do PCdoB, né, a partir de 2007. Mas por quê? Por que você quis enveredar para a política? Uma coisa é você ser um militante, outra coisa é você querer... Porque aconteceu um fato curioso, assim, a gente fazia um ensaio no teatro, não tinha muito onde ensaiar, então ensaiava num sindicato, numa igreja e tal, e de repente começamos a ensaiar dentro da sede do PT, que cederam para a gente. E eu comecei a ver algumas reuniões, eu já tinha uma admiração por duas figuras da política, que é o Erazê, né, o Erazê Martins, e também pelo Galdino.
Então, dentro do PT eu encontrei essas figuras, comecei a me relacionar, tal, comecei a participar dos movimentos e aí acabei entrando mais forte na... Tinha muito contato com a política, porque eu era funcionário da prefeitura, então a Câmara estava sempre presente, a gente discutia política dentro da prefeitura, então foi um pouco dessa ligação mais estreita que eu tive e foi esse período todo, mas eu nunca pensava em ser candidato, eu queria ajudar, né? Só militante? Só. E aí quando eu fui para Fumas, na verdade, aí eu comecei a trabalhar muito com reurbanização de favelas e tal. O Galdino falou, ó, o Pedro pode ser um candidato, precisava de uma renovação, naquele 90 e pouquinho. Aí me lançaram candidato, pela primeira vez em 96. Eu ganhei a prévia internamente por 7 votos do vereador da época, Mauro Menuto, uma coisa disputadíssima. E a partir dali eu fui candidato algumas vezes, né? E na 5ª vez eu acabei vencendo a eleição. Mas foi uma trajetória partidária. Eu me lembro bem disso aí, né? Eu já vivia bastante a política de Jundiaí, e muita gente já dava o Mauro Menuto como vencedor, porque ele foi o vereador mais votado na época, com 5.450 votos, se eu não me engano, era muito voto. Me perdoe se não foi isso, se eu estiver roubando algum voto seu. É isso mesmo? Que memória, hein? O pessoal vai achar que tá tudo anotado, mas não tá não. Eu me lembro disso. E todo mundo já dava como favas colhidas para o Mauro Menuto, e foi uma surpresa realmente. Agora, muita gente criticava o Pedro Bigardi por ele não ter nenhum cargo antes da prefeitura. Como é que você lidava com isso? Porque, na verdade, eu não tive oportunidade, né, de ser vereador, até porque eu também não acredito nessa história de você ter que ter uma carreira política. A política é uma coisa que eu faço, que eu gosto, e surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito logo de cara, né? E foi uma oportunidade muito bacana na minha vida. Mas eu usava isso até com argumento, na própria disputa interna e tal. Mas não acho que tem que ter carreira, eu acho que a pessoa tem que ser candidata de acordo com a sua possibilidade, surgiu a necessidade, você sai. E também não me atrapalhou, na verdade, assim, historicamente não me atrapalhou. O que me ajudou muito foi ter sido deputado. Esse período curto que eu fui deputado me ajudou muito a compreender mais a política, ter mais articulação política. Eu tinha muito pouco isso, fazia pouca articulação. Eu era um cara mais da vida técnica, né? E aí eu aprendi a fazer um pouco de articulação política na Assembleia. E isso foi legal. Eu me lembro que comparavam bastante também com o Lula, né? O Lula, muita gente dizia, como é que ele quer ser presidente? Ele nunca foi deputado, ele nunca foi prefeito de uma grande cidade. Seria bacana a gente ver ele, sei lá, num executivo de uma cidade ou de um estado para depois ser presidente. E no fim a gente viu aí o sucesso que foi. E para mim, ter trabalhado 22 anos na prefeitura, eu vejo hoje, nesse primeiro ano de governo, o fato de trabalhar dentro da prefeitura me ajuda muito. Eu sei o trâmite das coisas, eu compreendo a máquina. As coisas chegam para eu assinar, por exemplo, uma coisa que eu não falei em entrevista aí. Eu bato o olho, já bem analisado por todo mundo, por jurídico, mas eu bato o olho, eu acho coisa ali que não devia ser, que é o seguro. Eu consigo analisar. Você atribui isso ao deputado, é isso? Não, o fato de ter sido servidor público. Sim. O fato de ter sido deputado me ajuda nessa articulação com Câmara, com outras lideranças políticas, com Brasília, com o governo do Estado, com o governador. Eu me relaciono bem. Até que nós conseguimos esse ano mais de 250 milhões de reais em recursos para Jundiaí, graças a essa articulação política. Eu sei separar a questão partidária da questão institucional, da relação entre governos, né? Então, acho que foi uma trajetória. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu falo que eu tinha que ganhar agora, não podia ser antes. É uma questão de preparação, parece que Deus me deu uma preparação para ganhar agora e fazer um bom governo. Se fosse antes, talvez não fosse a mesma coisa, não. Acho que então é uma questão meio do momento que eu estou vivendo. Vamos falar bastante do seu governo ainda, mas eu queria que o Big Chico encerrasse esse quadro aqui, ou esse nosso bloco, com música. O que você escolheu aí? Nós vamos fazer uma música do CD, o novo CD que a gente está lançando, o My New Blues, né? Bacana. Enquanto você toca, eu mostro aqui a capa do CD. É isso aí. I had a job in a foundry about 20 years. I haven't saved a nickel dime because my wife, she was spent like her was losing her mind. Yeah, I had 80 children. About it didn't talk. I pray, Lord, give me strength because I'm about to jump up and leave it on. Times get rougher, times get tougher. I'ma keep on hanging on, because as low as I'm hanging, I know I can climb. Yeah.
Altos Papos volta daqui a pouco. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Hey guy, run on my right. Hey guy, run on my right. Chicago Blues, baby. Pois é, já estamos de volta com Altos Papos com Robson Marcelo. Hoje, Altos Papos, mesmo com o nosso prefeito Pedro Bigardi e ainda o Big Chico colocando música nessa prosa, nesse bate-papo aqui, né? Eu terminei o bloco falando com o Pedro Bigardi e falando também do CD do Big Chico, que eu até mostrei, tá aqui de novo. Se puder mostrar aí de novo, o pessoal da câmera. E eu estava vendo aqui, você inclusive encerrou com a música em inglês. Por que compor em inglês? O blues não fica legal em português? Também fica em português. Eu adoro, inclusive eu faço... O meu show hoje ele é uma mistura do blues, do soul, da música brasileira. A gente tem muitas versões, a gente trabalha muito com versões do Tim Maia, tem composições ótimas em português. Faz uma em português, um pedacinho só, uns 15 segundinhos aí e uma boa em português. Seixas, né? Vamos ver. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Tocar dentro de mim mesmo, sou única seria, sei lá. E por aí vai, tem vários blues em português. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que o blues em inglês, eu acho que ele fica muito mais... Então, o que é o inglês você fala? Baby, já é musical. É. Quando você fala, oh meu bem, também é musical, mas o inglês ele tem essa... E o blues ele tem influência do gospel, tem influência, né, da música africana e tal. E ele soa muito melodicamente. O inglês ele é musical. O português ele é mais rítmico, né, mais quebrado, né? Você fala, canta um samba em português, né? Por exemplo, poxa, qualquer samba, né? Um fundo de quintal, aí qualquer samba que você vai cantar, ele tem uma métrica de rítmica, né? Hoje conta, então ele é já mais rítmico. O inglês já tem a melodia, então ele acaba sendo mais musical. E isso que a música brasileira, o português não seja musical. É que nós somos um país do ritmo. E o blues, ele tem essa influência ele é mais melódico, é mais chorada, né? Abriu um som. Long as a making be. Abriu um som, baby. Por aí vai, né? Então ele tem essa facilidade de ser mais musical. Mais sonoridade, né? Mais sonoridade e também você com 3 estrofes, você faz uma música. Que o blues ele tem 12 compassos em 3 acordes, né? Você faz, por exemplo... É quase um funk, então. Um funk? Não, com um 3, funk bom, né? O funk é com 3 letras você faz um funk. Tim Maia. Não... Fala um pouquinho pra gente, você falou que você cantava bastante, gostava de cantar, mas você estudou canto, não? Estudei canto. Eu fiz no Pio Décimo. Pio Décimo. E hoje eu estudo com um grande professor, o Rafael Barreiros. Ele estudou um método, ele tem uma didática de um método que ele pesquisou o mesmo método de Stevie Wonder, de Michael Jackson, que
que é mais direcionado para essa linha da black music, do soul, do blues, né? A gente tem que cuidar da voz é um instrumento, não dá para trocar a corda, né? Eu disse que eu ia explorar você bastante aqui. Eu quero que você demonstre toda a sua habilidade na gaita. Eu sei que essa gaita não dá para você fazer muito. Sim. Você consegue pegar uma outra gaita ali e fazer demonstrar um... Consegue? Vamos ver se a Aninha, pega pra gente aí, não tem problema não? Pode ser essa primeira cromática aqui. Não tem, vamos explorar bastante, que não é sempre que a gente tem ao alcance dos dedos, né, Pedro? O Big Chico aqui. Vamos lá. Que isso, muito bom. Explica um pouquinho a diferença das duas gaitas. Essa que você está aí no pescoço e essa que você está usando aí. A gaita cromática, pensa num piano. Vê se você consegue mostrar para a câmera. Um piano de boca, né? É um piano de boca porque a gaita ela tem as notas naturais e as teclas brancas seriam as notas naturais, o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E depois vem os acidentes que você consegue com a chave, que vai te dar esse efeito de... o sustenido ou bemol. Você sopra e aperta a chave e tem o sustenido. E você aspira e aperta a chave, você tem o bemol. Né? E ela tem essa característica de ser uma gaita como um piano mesmo. Ela não é tão flexível, tão malandra igual uma diatônica. A diatônica já lembra um pouco mais... Já foi criada para o blues, né? Parece que é uma luva para o blues. Tem a escala diatônica, que seria a escala do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, só que ela tem esse recurso do bend, né? Você estaria dobrando a nota, a mesma coisa que você fazer um bend na guitarra, né? E você faz aqui na gaita, por exemplo, o bend ele fica bem bacana no blues, né? Muito bom, muito bom. Ela vai chorar, né? Depois eu quero que você explique depois, você estava me falando que você toca violão há muito tempo, desde criança já, né? Não. Mentira, ele estava contando aqui pra gente. 4 anos, é isso? Você falou assim, eu preciso aprender a tocar violão porque eu quero mandar minha banda embora, eu quero fazer show sozinho, é isso? Não, assim, a necessidade veio mesmo por paixão. Eu acho que é assim, eu amo a guitarra, o violão. Fui no show do Buddy Guy, adorei, falei, vou começar a estudar isso aí. Foi difícil. Ainda eu digo que eu... Porque o Buddy Guy tocando guitarra, você falou, preciso tocar, não é? Preciso tocar guitarra. Nossa, é maravilhoso, né? Necessidade e paixão. E assim, todo mundo pedindo também, poxa, você não faz sozinho? Você não faz sozinho? Não faz sozinho? Ah, eu faço. Então, eu falei, inclusive hoje, prefeito, muita responsabilidade. Primeira vez que eu estou aqui fazendo violão, gaita e voz. Nem percebemos, né, Pedro? Então, a gente... É legal você estudar aí, para compor também é muito bacana. Você tem um instrumento de harmonia muito legal para você compor e tirar outros sons. É um instrumento muito rico, o violão e a guitarra. Muito legal, muito legal. Bom, vou voltar aqui com o Pedro. Essa é uma parte... A gente conheceu um pouquinho no primeiro bloco da criança, o adolescente Pedro. No segundo bloco já entramos aí no engenheiro e já o político. E agora o Pedro Bigardi, prefeito. Qual foi a sua maior decepção e qual foi a sua maior alegria em ser prefeito da nossa cidade, Pedro? Olha, eu tenho esse ano de realização na minha vida. Falo que as coisas estão acontecendo como eu imaginava, né? É muito intenso. A gente fica 24 horas realmente no ar. Diferente do deputado, que você consegue separar um pouco as coisas, o prefeito é 24 horas no ar. A gente dorme e fica sonhando com as coisas que tem que fazer, é real isso. Então, quando os assessores não ligam da gente, mas eu levo muito com muita, não sei se eu diria serenidade, tranquilidade. Eu consigo manter uma tranquilidade para encaminhar as coisas.
Talvez um pouco de ansiedade. Eu quero às vezes que as coisas aconteçam um pouco mais rápido, isso gera algumas decepções às vezes. Mas, então essa é a decepção que você... Eu queria fazer às vezes algumas coisas que acontecer mais rápido, mas é normal, tem um processo todo de projeto, de elaboração, de licitação, tudo isso é normal. Mas eu acho que a gente conseguiu esse ano muita realização, mostramos que é possível realizar bastante, ao mesmo tempo um governo de diálogo, um governo aberto, e também um governo forte, que a gente conseguiu muito recurso externo para viabilizar as coisas nos próximos anos. E eu quero, inclusive, pensar muito no futuro, né? Questão de tratamento de resíduos, que é uma coisa que a gente foi ver na Alemanha, pesquisa, tecnologia, ensino universitário. Eu penso muito nessa coisa do futuro também. Eu tenho um ano de muita realização. Comentei com a Margareta outro dia, minha esposa, falei, a gente passou um ano inesquecível na nossa vida pela realização, pelo que a gente conseguiu fazer, pela felicidade que a gente está vivendo, né? Eu agradeço todo dia, eu ao mesmo tempo eu lembro todo dia, eu saio de manhã e falo, ó, eu consegui chegar no cargo de prefeito, eu não posso nunca deixar de realizar as coisas que eu sempre acreditei, que as pessoas esperam de mim. Então é um compromisso que eu tenho todo dia. Mas não tem assim decepções, muito pelo contrário, me sinto muitíssimo bem e com muita força para fazer mais coisas ao longo dos anos. Bacana, vou tocar num assunto delicado, preciso fazer isso, porque tem muita gente que está assistindo agora e falou assim, o Robson não fez essa pergunta ainda? Puxa vida, se eu tivesse lá eu teria feito. Muita gente está criticando os nossos enfeites de Natal, R$1.390.000 é muito dinheiro para pouco enfeite que as pessoas estão vendo na nossa cidade. O que você tem a dizer para esse pessoal que tem essa dúvida? Então, é só explicar assim que terminou a Feira da Amizade, a gente foi atrás dos enfeites de Natal, que a gente tinha se comprometido com a cidade, decoração, enfeite, iluminação, coisa que não vinha nos últimos anos e fazia falta realmente. Acontece que as empresas que fazem esse tipo de serviço são muito especializadas. A gente buscou uma empresa do Rio de Janeiro, ela falou, ó, eu estou há um ano já comprometido com as cidades no Brasil, tentamos 2 empresas de São Paulo, é um negócio muito especializado. E a gente resolveu fazer a decoração no centro da cidade, na Avenida Jundiaí, no 9 de julho, no Paço Municipal e no subcentro, são 12 subcentros comerciais. Então a gente se estendeu demais, a gente não tinha talvez perna para tudo isso. Talvez começasse mais com a área central, talvez uma avenida só no início e depois ir ampliando. Mas é uma coisa cara, a gente até que fez uma licitação que é a aberta, totalmente vai lá, o pessoal apresenta o preço, é aberta totalmente. Então é caro, é demorado, é difícil de fazer, de encontrar uma empresa, então temos algumas dificuldades. Mesmo assim, a gente fez uma pesquisa no centro e a aprovação da cidade foi boa, no sentido de ter a iluminação na área central, decoração, a praça com aquela coisa para as crianças, para as famílias, foi muito bacana. As avenidas a gente conseguiu manter o mínimo possível de iluminação e decoração, a Avenida Jundiaí está boa, 9 de julho também. Então a gente vai aprimorar isso para o ano que vem, mas é algo muito específico, pouco tempo, e a gente deixou para o momento que era possível. Deixa eu ver se eu entendi então. Então faltou planejamento e por faltar o planejamento, por não ter ido atrás antes, ficou caro porque as únicas empresas que poderiam fazer isso cobraram caro, é isso? É uma coisa cara, normalmente vai ser, isso, se a gente quiser fazer, isso aconteceu em outras cidades também, eu fui ver outras experiências, é caro. Agora, o planejamento, como era o primeiro ano de governo, nós tínhamos que cumprir as metas de cada mês você ter uma atividade nova para fazer. É o carnaval, é a festa da uva, é a feira da amizade, então todo mês tinha. E a gente foi correndo atrás desse tempo. Quando chegou no final do ano, por ser uma coisa extremamente específica, a gente teve dificuldade. Mas mesmo assim eu entendo que o resultado foi bom e a gente quer melhorar para o ano que vem. Uma outra dúvida que muita gente tem, e eu acompanho bastante as redes sociais, né? Aliás, quiser entrar, por favor, Robson Marcelo, Facebook é Robson Marcelo, eu acompanho bastante e muita gente criticou a escolha dos seus secretários. Como é que foi o critério de escolha dos seus secretários? Não, eu acho que isso talvez alguma coisa do ano passado. Sim, no início do ano. Na verdade, eu tenho um secretariado que ele está acima da média do que eu conheço do secretariado. Eu conheço muitas prefeituras, trabalhei com muita gente. Eu tenho um secretariado que dialoga com todos os setores sociais, empresariado, setor do esporte, setores populares. Tem gente preparada, gente da política, gente que não é da política. É o nível de secretariado acima da média e eu estou muito feliz com o nível de realizações do secretariado. Aliás, pessoas especializadas nas áreas, isso é importante também. Agora, não se faz, às vezes, grandes transformações do dia para a noite, você precisa manter um calendário de trabalho. Mas eu estou muito feliz com o secretariado, eu acho que ele é de alto nível. Nós vamos virar o ano, até atendi um deputado esses dias, eu dizia, ele falou, como é que está a situação? Nós fizemos isso, fomos mostrando um pouco o que a gente está fazendo.
Vamos virar o ano com dinheiro em caixa, com recurso em caixa, graças à economia, captação maior de recursos, que a gente teve no governo do estado, no governo federal e também de repasse de verbas e de orçamento. Então a gente vira o ano com dinheiro em caixa, que é uma coisa rara no Brasil hoje, muito rara, e com um nível de realização bom e preparado para o ano que vem ter muito investimento na cidade. Qual vai ser a grande obra, a grande marca do governo Pedro Brigares daqui a 4 anos? Eu acredito que o novo hospital da cidade. Nós vamos construir um hospital moderno, ele é muito moderno, eu já vi o projeto, está quase pronto, aí começo do ano a gente apresenta para a cidade. Ele é humanizado, eu fui ver a experiência de outros lugares e a gente vai ter um hospital que vai ser, com certeza, o mais moderno do país. Não tenho nenhuma dúvida disso. Ele vai substituir o Hospital São Vicente. Vai ser a saúde, então? É a saúde, a gente com as UPAs, que já estamos construindo a primeira, vamos construir as outras 3 a partir do ano que vem, a gente muda a estrutura de saúde da cidade, que hoje está viciada. A gente tem uma unidade básica que não atende bem, não tem estrutura, e você tem um hospital que está nichado, você não tem uma unidade intermediária. Com essa unidade intermediária e um hospital novo, a gente muda o panorama da saúde da cidade. Tenho dúvida nenhuma disso. Vou puxar a sardinha para o meu lado, eu ando de bicicleta. Quando nós vamos ter uma ciclovia em Jundiaí, Pedro? Olha, o ano que vem já, com certeza, a gente vai ter uma parte da ciclovia, a gente chama um trecho útil, né, que é um trecho que você utiliza e tem uma lógica no sistema. Mas o ano que vem já vamos ter um primeiro trecho e até o final do governo vamos ter alguns trechos executados na cidade, um plano cicloviário. Eu vi isso na Alemanha, eu vi em Bogotá, esse ano fui conhecer a experiência em Bogotá, em que a ciclovia ela se interliga na cidade de uma forma tão tranquila, tão livre, e é isso que a gente quer aqui. Não queremos uma ciclovia ali forçada, não. Ela se integra ao sistema da forma mais natural possível. Tá certo. Bom, altos papos, quando o papo é bom, acaba rápido, o nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer demais, Pedro Bigardi, por você vir aqui, se dispor a vir aqui, e veio realmente o amigo Pedro Bigardi. Eu gosto de dizer isso, que eu conheço o Pedro Bigardi há bastante tempo, acredito que uns 15, 20 anos já. Então, fiquei muito feliz de você aceitar o nosso convite, de estar aqui, de contar um pouquinho da sua história de vida, da família, história política também, é óbvio, né? E quero agradecer, espero que esse seja o primeiro de muitos altos papos aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Sempre que for chamado a gente vem aqui para ter esse papo tranquilo, gostoso, ainda mais com a participação do Big Chico, foi uma honra poder estar do lado dele aqui. Que isso. Quer deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo? Já vai passar antes do final do ano, então... Eu queria deixar aí um grande Natal com muita saúde, muita paz, um Natal familiar para todos os junienses e também um ano novo de realizações para todo mundo. Quero que os sonhos de cada um se realizem de fato. Big Chico, não tenho como te agradecer, muito obrigado. Eu sou um grande fã, você sabe disso. Eu que agradeço. Então, para mim é um privilégio poder apresentar um programa desse e trazer uma estrela, né? Hoje a gente pode dizer que Big Chico é conhecido nacionalmente. Então, obrigado por abrilhantar o nosso programa aqui e aceitar o nosso convite. Viu? Eu quero agradecer a você e também agradecer ao prefeito, que esse ano eu fiz várias apresentações para a Prefeitura de Jundiaí. E acho que com certeza foi o ano que eu mais apresentei para a Prefeitura. Tivemos aí grandes eventos como Feira da Amizade, a Semana da Virada Negra. Eu também estive na Pinacoteca e eu nunca tinha me apresentado no Porichama. E realizei mais um sonho, foi muito bom o show, graças a Deus que agradece aí mais uma vez o prefeito. E eu quero oferecer um CD, um humilde aí presente para o senhor aí de Natal, para a família, que eu sei que o senhor gosta de blues, né? E também gosta de Tim Maia. Vamos lá então, encerrando o nosso programa. A gente encerra sempre com a mensagem, e a mensagem de hoje tem muito a ver com a nossa lição de vida, né? Um dos maiores prazeres do homem inteligente é bancar o idiota na frente de um idiota que banca ser o inteligente. Até a próxima, se Deus quiser. Big Chico encerrando o nosso programa. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi e da vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri.